Olá a todos. Eu sou Clélia Romano, formada em Astrologia Medieval por Roberto Soller e psicóloga pela PUC de São Paulo. Muitos me escrevem perguntando como é o meu trabalho, mas eu trabalho de delinear uma carta. Mas eu não consigo dizer, dar uma explicação completa, que eu posso tudo que eu posso dar é pequeno, perto de tudo que eu conheço e que eu tenho tentado compartilhar com vocês. Aliás, é o meu objetivo de vida mesmo, compartilhar pelos meus livros, meus cursos, meus grupos de estudo, tudo o que eu sei em 40 anos de astrologia. Eu estou com a voz fraca, porque eu tive uma gripe terrível. Eu espero que vocês consigam me escutar. É importante que vocês, como clientes, procurem um bom astrólogo, com uma formação intensa e longa. E eu tenho mais de 40 anos de atividade, então eu sei o que eu estou falando. Mas, de maneira geral, é preciso paixão, coragem de adentrar no desconhecido da carta. Ontem sucedeu que eu estava ouvindo música, para dormir, imaginem. E entre elas apareceu o Luciano Pavarotti. Tanto me impressionou que me despertou. E eu, pelo meu fogo, fui logo estudar a carta dele. E, enfim, eu fiquei ali, parada diante da carta, sem compreender. A carta era um mistério, como eu mostrarei para vocês. Diante desse mistério, você tem que ter uma paixão louca para investigar. Fiquei olhando, olhando, e aquele desenho não me dizia nada, não tinha que ver, não estava entendendo. Depois de uns 15 minutos, começou a brilhar uma luz. Então eu entendi. E tanto gostei que aluguei no YouTube um documentário sobre a vida do Pavarotti para ver se batia com o meu estudo. E um documentário muito longo, vale a pena, muito bem feito. E agora eu quero mostrar a carta dele e mostrar o que que eu consegui ver com ela, tá? Vou apresentar agora para vocês. Então, essa é a carta do Luciano Pavarotti, nascido em Modena, em 1935. Bem, ah, eu costumo fazer o mapa por signos inteiros, porque eu acho que dá mais quantidade de delineação. Mas, se eu tiver dúvida de alguma coisa, e sendo estimulada pelo meu ex-professor que faleceu, os Roller, eu vejo também por, ah, por dinâmicas. Então, eu faço nesse ponto duas cartas. Eu faço também a carta da fortuna e também eu coloco os nodos na carta. Nesse caso, os nodos estão em Capricórnio e Câncer, eu não marquei aqui, porque senão o programa faz um monte de traços, de quadraturas e tal, que não interessam. Geralmente, eu não faço eu não tracejo dentro da carta. Quanto menos eu tracejo, mais eu fico perdida, e quanto menos eu fico perdida, mais eu fico perdida, mais eu tenho que dar de mim. Então, o que eu observei é o seguinte: muito válido que ele tenha um ascendente em Leão. Tudo mostra, quer dizer, aquela personalidade, aquele carisma, quando ele entra, é bem de um ascendente Leão. Opa, esse computador está saindo do lugar. Então, tudo bem, ascendente Leão.
Agora, uma Vênus, a gente imagina que a garganta, né, é regida por Vênus. E como que ele tem uma Vênus tão fraca no seu, vamos dizer, na sua queda, não tem nem no seu detrimento, está na queda. No seu detrimento, ela estaria em Áries. Então, isso já falei, meu Deus do céu, as cartas não batem com o que a gente sabe já da pessoa. Imagina se eu não soubesse. Então, eu fiquei pensando, e veja que primeira coisa que eu vi, falei, engraçado, no documentário, ele fala muito do pai, que o pai tinha uma voz melhor do que a dele. No entanto, era um padeiro. Mas cantavam muito, ele nasceu cantando. E vejam só o Marte dele. Primeiro, o Marte está no signo de Júpiter, e Júpiter está no signo de Marte. Nós não podemos chamar isso de recepção mútua, que é uma coisa que a gente usa muito, mas um signo não vê o outro. Então, para haver recepção mútua, é preciso que haja aspecto. Aí eu fiquei perdida. Faz aspecto com o Sol. Faz um aspecto também de trígono com ascendente. E de trígono com a Lua. Mas e daí? A Lua está na 9 em Áries, não tem dignidade nenhuma. Desculpe. Então, o que eu pensei foi o seguinte: olha, isso vocês têm que saber, tá? Um planeta, quando ele está no signo, ele vai usar a matéria dele para se realizar no signo aonde ele rege, tá? Então, Marte rege Escorpião, e Escorpião rege Marte. Então, o Marte vai em busca do pai para aprender, tá? Ele vai usar a matéria de Escorpião do pai para aprender. E o pai dá para o filho, porque a segunda da quarta é Marte, então o pai dá de herança para o filho o Marte, que é o regente dele. Então, o que ocorre? A casa 5 é a casa dos divertimentos. E o que fez Pavarotti a vida toda? Se divertiu, comeu muito, teve diversas relações com mulheres. Enfim, essa casa 5 é muito importante. Marte, isso é uma coisa que eu aprendi, que Marte tem a ver com a voz. É a voz do comando. Os comandantes, se eles tiverem uma vozinha fraca, como está a minha hoje, eles não comandam um batalhão, tá? Então, muitas vezes, a voz é muito mais Marte do que Vênus, tá? Então, essa foi a primeira coisa que eu vi. Olha, Marte é o regente da Lua. Então, olha só. E a Lua faz um trígono com ascendente. Então, o Marte passa para a Lua a sua dignidade, tá? E a Lua, na casa 9, quer dizer, como se trata de um mapa noturno,
A Lua, no alto do céu, ela está falando que ela está aparecendo quando Pavarotti nasceu. Quer dizer, ele é brindado pela Lua. Então, a Lua leva a uma popularidade, quando está nesse tipo de posição, muito grande. E o que faz essa popularidade? Marte, a voz de comando dele, ainda com ascendente leão. Tá? Então, vocês veem que nós temos a Lua fazendo uma translação. Ela leva o que ela vai fazer de Marte, ela vai se fazer um trígono perfeito com Marte e vai levar para o ascendente. Quer dizer, ele não foi famoso quando nasceu, ele foi famoso alguns aninhos depois. Ninguém é famoso quando nasce, só o rei, filho do rei. E então nós vemos que também uns minutos a mais, uns minutos a menos, poderia mudar esse ascendente. Mas a gente vê que a Lua transfere Marte para o ascendente. E nós vemos também que nós temos. Pavarotti não era apenas um grande tenor, ele tinha umas facilidades diferentes e especiais, que era de ser um tenor com o dó, que ia a grandes alturas, porque ser tenor não é próprio do homem. O homem pode ser tenor, desde que o dó atinja grandes alturas. Então, se vocês escutarem uma peça especial, bem antiga, desse tenor, vocês vão ver que ele termina com dó, e muito dó, ele fica assim uns 1 minuto e meio fazendo dó. E você sente no ouvido, você sente o arrepio todo dentro de você. Tá? Então, por que que não é comum o homem ser tenor? Porque ele não alcança o dó, tá? Mas ele alcançava, que é mais próprio da mulher, porque é mais fino, tá? Então, aí a gente explica que a Vênus está no signo feminino e rege o meio do céu, tá? E é o que fez ele ganhar o dinheiro. Tá? Por mais fraca que ela esteja, ela é a regente e deu essa característica. Por quem Vênus é regida? É regida por Mercúrio. Mercúrio está em Escorpião, que é um signo de sentimento e feminino. Tá? E a Vênus também sofre uma oposição de Saturno, que são as grandes preocupações, que, por sinal, está no signo de Júpiter, mas na casa 8, e que deu a ele grandes preocupações de um estudo feroz para atingir o que ele atingiu. Valeu muito a pena assistir esse documentário, porque eu pude entender a, a solidão dele, embora sempre junto com pessoas. Ele nunca tinha família, porque ele viajava, 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 que é a Lua em Áries, na 9. Quer dizer, a fama dele vinha das viagens. E ele sofreu para aprender, porque essa Vênus não é fácil, para atingir lá, e tinha a voz, mas nem todos que têm voz chegam ao ponto que ele foi. Tá? Ele tinha o dó, que foi dado pelo feminino da carta dele, ele tinha gosto, porque ele era um libriano,
também regido pela Vênus, o Sol na 13 é muito fraquinho, e ele era amigo de todo mundo, ele não tinha frescura, mas era mimado, como todo leão quer ser o leão, né? No fim, ele quer ser o imperador. Mas ele era muito boa gente e muito generoso com os pobres e tudo mais. Era católico, que mostra a lua também na 9, muito católico, e esse Mercúrio em signo de Marte também dá muita sensibilidade. E o Júpiter em signo de Mercúrio dá muitas preocupações. Ele entrava no palco dizendo: hoje eu vou morrer, hoje eu vou morrer. Porque o que fazia ele entrar no palco era a Lua, trígono com ascendente. Mas, atrás dela, tinha o Saturno preocupando ele. Tá bom? Então, gente, é isso que eu faço com os meus mapas. Primeiro, eu tenho um grande interesse em aprender. E tenho igualmente um entusiasmo enorme para também ensinar, tá? E eu peço a vocês que realmente não leiam uma carta rapidamente, porque ela não se revela. Procurem estudar cartas que vocês já saibam a história, porque ficam certos ensinamentos. Joller dizia, pelo menos 200 vocês têm que estudar. Eu estudei muito mais, eu estudei 2.000 cartas para escrever um ensaio. Mas eu também tenho as minhas características de personalidade, obsessivas, muito interesse demais, que chega a ser até obsessivo. É muito duro para mim, para chegar à profissão, tá? Então, tá em mim, a carta está em mim, como a carta estava nele, e a carta de vocês está em todos vocês. Então, deixa eu parar essa partilha e voltar. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, entendido e, enfim, eu tenho um grupo de estudos, para quem não quiser fazer um curso caro, tem esse grupo de estudos que é super barato e vocês têm a minha mentoria, vamos dizer, para tudo que vocês tiverem dúvida, a cada 15 dias, tá? Custa R$ 150 por mês. E é às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Tá bom? Então tá, um abraço para todos.